Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma live falando acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou com esse aparelhinho no nariz porque estou para passar por uma cirurgia, por isso que eu estou com isso. Eu quero, meus irmãos, nessa manhã pregar, falar sobre. Nós vamos vir a ter uma reflexão desse texto que, enquanto o tempo passa, às vezes a gente está fazendo isso e a gente não sabe por ter vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Vou ler para adiantar. A epígrafe do texto diz: tema: Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse-lhe: Tu também estavam com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizem. E saindo por versículo, outra criada, que viu e disse: Eis aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí um pouco aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois tu fala, te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro que a palavra de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, eu amo falar de Jesus. Eu amo pregar o Evangelho de Jesus. Um Evangelho que ele mudou as vossas histórias. Um Evangelho que, se você deixar ele te mudar, você vai longe na sua caminhada. Porque antes de você ser alguém ou ser um pregador da palavra de Deus, que anuncia o Evangelho aonde você vai, talvez fora do Brasil, ou talvez em outras cidades, mas você não deixa de falar de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é composta de 40 escritores que fizeram a Bíblia e fizeram ela 100% inspirado por Deus. O homem foi inspirado por Deus para fazer esses 40 escritores, esses homens. E ele, aproximadamente há 1500 anos atrás, que já dá 15 séculos que nós estamos com
este evangelho. Um evangelho que mudou muitas pessoas e está mudando ainda. E a nossa Bíblia, ela contém 66 livros. Ela é dividida em duas partes. Os 39 livros no Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança. No Novo Testamento, os 27 livros, que é a Nova Aliança. E aqui, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, quem não conhece Mateus, Mateus era um homem que era cobrador de impostos. E não era, ele era conhecido pela sociedade como uma pessoa que roubava os impostos do povo, cobrava acima do que era para ser cobrado. Não é diferente nos dias de hoje. A Bíblia, meus irmãos, ela foi feita 1500 anos atrás, mas parece que a nós ler o texto, parece que foi escrito hoje, porque a palavra de Deus é a única que tem o poder de mudar situações, de mudar pessoas, mas não é com força e nem com violência. Se você orar a Deus, pregar a palavra, Deus vai fazer algo daquela pessoa que você está orando. Só que quem está esperando e quem está falando ou profetizando na vida da pessoa, tenha paciência, espera o tempo de Deus. Embora você profetizou, mas quem vai fazer é Deus, não é você. Então, você já está entendendo. Irmãos, eu quero dizer aqui sobre Pedro nega a Jesus. Quantas pessoas que no mundo que nós vivemos agora, quantas pessoas que esse chamado que tinha em suas mãos, por talvez olhar homens, por talvez se frustrar por algumas coisas que acontecem, porque embora o que acontece, Deus não é o culpado do que acontece na minha e na sua vida. Tem coisa que é consequência do seu próprio erro, então você é cobrado. Mas esse evangelho de Mateus, esse texto que mora no livro, é chamado os livros sinóticos. O que é livros sinóticos? Livros sinóticos é aqueles livros que repetem a sua mesma mensagem, um pouco diferente, como Mateus fala sobre Pedro nega Jesus, como Marcos fala sobre Pedro nega Jesus, e como Lucas fala que Pedro nega a Jesus. Esse é chamado os livros sinóticos, repete as mesmas mensagens. Pois aqui a Bíblia diz que Pedro estava sentado fora do pátio, aproximando dele uma criada, e disse também: estavas como Jesus, o Galileu. Meus irmãos, eu vou ler o texto, versículo por versículo, porque é poucos versículos. Irmãos, Pedro estava ali assentado fora do pátio, e quando uma criada vai até ele e fala para ele que tu também não é aqueles que estava com o Galileu. Galileu era quem? Era Jesus.
Jesus, o Galileu. Então, essa mulher, ela acaba negando, dizendo que não sei nem o que dizem. Meus irmãos amados, o tempo que vivemos é um tempo de desonestidade com o nosso mestre. O tempo que vivemos é um tempo que as pessoas estão mentindo muito, até em cima dos altares, para trazer multidões, mentindo e dizendo que é omissão. Mas aqui Pedro, ele diz que não sabia o que ele estava dizendo. Quantas pessoas as pessoas perguntam, até no próprio emprego, na rua, na onde você está andando, eles perguntam para você se você é evangélico, por um momento talvez você é um novo convertido, ou também tem pessoas que já é velhos de crente. O novo convertido ainda entendo de querer dizer, eu estou indo lá na igreja. Quando ele está dizendo isso, ele não quer falar assim completamente, não tem aquela firmeza de falar, estou graças a Deus, porque Deus mudou a minha vida, porque nós temos que ter convicção de que nós cremos em Deus, que Ele é o Cristo, o ressurreto, aquele que morreu pendurado no madeiro, que foi maldito, foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Então, por isso que devemos honrar o nosso mestre. Não importa amizades. Vou dizer algo para você nesta manhã. A amizade não vai levar você para o céu. Pode ser até ao contrário, pode te levar para a perdição. Depende de qual é a amizade. Cuidado, pastores, cuidado, evangelista, diácono, presbítero, qualquer você que está ouvindo, membros, cuidado com o que você anda, porque às vezes pode demonstrar sim quem você vai ser, porque se você está ali. E outra, o Evangelho de Jesus não é vergonha. Como é que uma coisa que mudou a sua vida, que mudou a sua história, você estava com a família destruída, você estava com o casamento destruído, você estava com seus filhos nas drogas, destruído, e foi para Jesus. Quando você estava lá no mundo embora fora, você não tinha vergonha de falar de Jesus. Quer dizer, você não tinha vergonha de fazer aquelas coisas do mundo lá fora. Podia ser qualquer hora, de manhã, de madrugada, ficava numa festa até madrugada, dançava, bebia, enchia a cara, chegava em casa, brigava com a esposa, brigava com o esposo. Era uma vida de miséria, uma vida de destruição. E agora que você tem uma vida com Deus, não é tudo que nós queremos, mas nós temos tudo que precisa, que é a graça de Deus que está nas suas mãos. Pensando aqui, vamos pensar, refletir comigo, meus irmãos. O perigo de você chegar e não reconhecer o mestre, já tendo reconhecido um dia, é o que
E quando você pensar e querer voltar atrás, ou talvez querer esperar um tempinho para reconciliar, ou esperar um tempo para vir para a casa do Senhor, às vezes esse tempo vai ser tarde para você. Talvez não vai ser tarde, que às vezes você até não morra, mas às vezes você volta pela dor. E pela dor, meu querido amado irmão, é tão difícil. Você vai pedir até a sua própria morte. Quantos jovens hoje em dia que não respeitam seus pais, não respeitam suas mães. E eu vou dizer algo aqui nesta manhã. Ouve, pai e mãe, você quer saber? As pessoas, os jovens que morrem muito cedo hoje, é por não honrar pai e mãe, conselhos. Então você fica ali, você fica confuso ali do que você quer fazer. Por isso, Deus, Ele quer que você fique no caminho dele. Então agora, você pode voltar, mas voltar numa cadeira de roda, voltar todo arrebentado, voltar perdendo o braço, perdendo coração está com doenças do que? Do cigarro, da maconha, de todos os outros vícios. Às vezes você acha que está valendo a pena o que você está fazendo. Por quê? Porque um pouco eu concordo com você. Às vezes estão dentro da igreja e a igreja começa a jogar aquele que está dentro da igreja para fora, de querer colocar um fardo pesado em você, e você acaba não aguentando. Mas eu vou dizer algo para você nesta manhã. O que importa, não importa o que fale da sua vida. Quando estão falando, o que significa? Que eles estão lembrando do teu nome. Glorifique a Deus. Falaram, acusaram. O que tem de gente que acusa? Acusadores, crentes mesmo, velhos de cristãos. Mas eles vão pagar um grande preço por eles estar fazendo isso. Mas não é por isso, você não deve negar ao seu mestre. Porque por isso, você não deve negar aquele que te chamou. Porque, embora você está fraco, mas você não pode perder a sua esperança. Você não pode perder aquela vontade do primeiro amor que Deus colocou em você, meu querido amado. Se eu fosse olhar para quem falasse de mim, para quem caluniasse a minha vida, a vida da minha família, se eu fosse olhar para essas pessoas que eu dou um nome a elas, pessoas frustradas, pessoas que estão derrotadas, eles estão frustradas e querem frustrar as nossas vidas também. Mas isso não pode ser um empecilho para você negar a Jesus, porque quem te salvou não foi o teu acusador. Quem vai te salvar é Deus, o Todo-Poderoso, que está na sua vida. Então, quando você tiver mesmo oportunidades na frente dos seus amigos, não negue Jesus não. Fale de Jesus mesmo. Mas irmão Joab, diácono irmão Joab, eles vão dar risada. Vamos pensar aqui agora, meu irmão. No mundo também não dava risada de você. No mundo também, na escola, não fazia bullying de você. Você aí, você está vendo? Você está vivo. Você não morreu. Você não parou. E era o mundo. E a Bíblia diz que os filhos da treva é mais prudente que os filhos da luz. Mas mesmo assim você não desistiu de frequentar essa escola. Você não desistiu de ir para você fazer ali a sua formatura, terminar os seus estudos. Mas porque quando a gente vem para a casa do Senhor, temos que parar por causa das acusações, por causa dos levantes. Eu vou dizer algo para você nesta manhã. Essa luta é para te fazer mais forte, mas é deixando Jesus ser maior na sua vida.
Tem muitas pessoas que são evangélicos, pastores, diáconos, obreiros, presbíteros, que o que acontece com esses homens? Esses homens acham que está acima do seu intelecto, eles acham que já sabe de tudo, porque cursou um curso de teologia, embora eu faça. Ele acha que só porque ele é um advogado, ele é um doutor, até mesmo médico, meus irmãos. Tem médicos que o inimigo usa eles para não fazer o que é preciso na sua vida, e por isso eles ficam passando tratamento longo, e quando você vai falar com eles são rebeldes, eles estão assinando o papel de dar e não te recebem bem. Mas esse meio eu entendo, eles não conhecem a Deus, é ignorante, mas a igreja do Senhor não pode acontecer isso no meio da igreja. A igreja tem que ter o amor de Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo fala, suportando cada uma pessoa como ela é. Então, e aqui o versículo 70 do capítulo 26 de Mateus: mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pessoa que se faz de bobo, se faz de surdo. O que tem pessoas que é igual Pedro. O que tem pessoas que faz igual Pedro fez naquele momento, falando para ele: meu irmão, o lugar certo para você é na igreja. E ele muda de conversa, ou não quer falar mais nada. Minha vida quem manda é eu. Esse é o ditado. Tá bom onde eu estou. Quando tocar no meu coração, eu volto para Jesus. É negando Deus na cara dura. Quando você nega Jesus, é você não reconhecendo tudo que Ele fez na sua vida. Embora nós não tenhamos direito de ter salvação, se fosse por mérito, mas não, é pela graça. A graça de Deus, ela entrou para dar chance de nós entrar no céu, mas é uma graça que não é de graça. Mas as pessoas, que incrível que pareça, meus irmãos, estão com graça na hora de fazer a obra de Deus, estão fazendo de qualquer jeito, estão levando uma vida de qualquer jeito, achando que Deus é qualquer coisa. Deus é um ser poderoso. Deus não se brinque com Ele, nem louvando louvores de Deus. Não se brinque com Ele, nem falando de Jesus. Porque quando Ele vai te abençoar, Ele não brinca que Ele está te abençoando. Ele faz completo. Mas, versículo 71: e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse-lhe aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Mas uma criada viu Pedro perto do vestíbulo e disse a ele, mostrou ali para aqueles homens: está vendo ali? Está
talvez mostrou para os fariseus, está vendo ali aquele Pedro? Ele estava andando com esse homem aqui que está sendo levado perante a Pilatos. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Vamos entrar dentro dessa história agora, no profundo da alma. Vamos entrar aqui no profundo da palavra de Deus agora. Pensa, irmão, quando Jesus estava sendo levado a Pilatos, Caifás, Anás, quando Jesus estava passando, Jesus viu Pedro de longe. Jesus só deu uma olhada para Pedro, talvez com seu semblante triste. Por quê? Porque foi esse homem que andou com ele o tempo todo. Porque foi ele que queria defender Jesus. E eu já me emociono aqui. Como é que pode fazer isso com um homem que fez Pedro na sua pescaria, na pesca maravilhosa, chegou até essa pesca e ajudou Pedro, Tiago e João, dizendo a eles estavam tristes, amargurados já, porque não pegava peixes. Oh, meu irmão, desceu meu sono porque é forte. E o que nós estamos fazendo com Jesus é o mesmo. Estava lá, Jesus disse a Pedro, a esses homens, joga a rede do outro lado. Jesus teve sentimento a eles, porque viu eles, que eles estavam cansados de tanto pescar. Jesus sempre gostou de ajudar os seus discípulos e a todos os que eram cegos. Ele gostava. O amor que ele tinha era incomparável. Ele chegou a colar a orelha de pessoas que eram contra ele, de mal. Pensa o desespero de Pedro, olhando para o rosto de Jesus, depois que ele estava indo, e dizendo, e pensando, e talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ele foi sair dali, e foi a alguma esquina, algum beco, alguns valados, algum lugar estreito, sozinho ali, foi lá, e lá Pedro talvez, ele começou refletindo o que ele fez, ele começou a chorar, talvez a lágrima descia as lágrimas. Vamos olhar, Deus, eu estou sentindo Deus nesta manhã. Talvez a lágrima descia dizendo, o que eu fiz com o meu mestre, o que eu fiz, eu não poderia ter feito isso. O meu medo de não morrer eu fiz isso. O olhar de Jesus para Pedro era dizendo para Pedro, talvez, a Bíblia não diz, mas talvez, Pedro, eu sabia que você ia fazer isso, mas mesmo assim eu não deixei de chegar lá na pesca e mandar jogar a rede e multiplicar o seu peixe. Meu querido amado irmão, eu também quero falar para você nesta manhã, volte para a igreja, volte para Jesus, porque Jesus está dizendo para você nesta manhã que mesmo que o Pedro fez, ele sabia, mesmo que você fez, ele quer saber o que você está fazendo. Ele quer você de volta, ele não quer que você morra no mundo, ele não quer que você morra sem salvação. Então, se você tem um pouco de sentimento aí com essa história, talvez você vai se arrepender também igual Pedro.
Não segure as lágrimas, chore mesmo. Se você estiver ouvindo esta mensagem, você ouvir. Mas deixa Deus te tocar. Não vou olhar para quem está pregando, não vou olhar para o homem falho. Volte para a casa de Deus, porque é lá que é a sua salvação. O mundo só tem condenação para a tua vida. E eu vou dizer algo para você. Deus vai te aceitar de novo, minha querida irmã. Sai desse quarto escuro. Abre essa janela. Abre as portas. Pega uma vassoura. Começa a varrer a casa. Sai dessa depressão que você entrou. Talvez por doença, crise existencial, trauma, perdas. Oh, aleluia. Decepção das igrejas. Talvez te mataram. Talvez matou o resto que você tinha da sua fé. E você diz, eu não vou mais. É melhor eu ficar no mundo. Ou talvez você está dizendo, é melhor que eu não vou ficar nem no mundo. Não vou ir em igreja nenhuma, mas também não vou fazer as coisas no mundo. Você está desacreditado, você está desacreditada. Eu sei o que você está sentindo aí. Eu sei, porque as calúnias é difícil você aguentar ela se você não tiver raiz. Saia do buraco escuro. Saia da cisterna, José. Deus hoje nesta manhã, Ele está dando um chacoalhão de esperança. Você que foi soltar currículo e parece que tudo está preso, levante a cabeça, vai entregar o seu currículo, porque eu profetizo que você vai sair de lá com esperança. Saia dessa depressão, tira essa raiva, esse ódio que você tem do seu pastor porque ele fez algo. Volta para a casa de Deus, volta. Não negue Ele, não deixe que as pessoas façam você negar Ele, porque é Ele que te salvou e é Ele que vai te salvar. Mas talvez você está dizendo, irmão Joab, eu sofri na minha infância, eu sofri coisas pesadas, eu sofri coisas que nem meu pai sabe, nem minha mãe sabe, nem o meu pastor sabe, e às vezes eu quero ir na igreja para me ser curado disso, desse trauma de infância, dessa doença que deu no exame e agora é um tratamento para a vida inteira e eu já não aguento mais, nesse casamento que está se acabando e não aguento mais. Oh, meus irmãos, pega essa pouca força mesmo. Eu sei que ninguém é ninguém, eu sei que tentaram frustrar também um dia os meus sonhos, mas aonde eu cheguei, aonde eu cheguei, eu falo isso, com o coração aquebrantado. Eu tenho uma família feliz, eu tenho uma mãe abençoada, eu tenho meu irmão, homem de Deus, eu tenho um primo abençoado por Deus, eu tenho uma tia abençoada por Deus. Meus irmãos, eu sei que para acontecer na sua vida a força, tem que Deus tocar dentro do teu coração. E por isso que Deus está dizendo para você, Deus vai curar as suas feridas que está dentro do teu coração. Oh, aleluia. Eu estou dizendo isso porque você negou a Deus por causa que aconteceu isso com você. Eu sei, porque às vezes a gente nega o Senhor
Por algumas coisas que acontecem mesmo. Mas Deus quer, e hoje Ele vai colocar o bálsamo em você. Vai curar essa ferida do teu coração que tanto você chora. Essa raiva, esse ódio, que está te trazendo dores no teu corpo, que está te trazendo doenças psicossomáticas. Você já não aguenta mais. Isso não é Deus. Se você não deixar Deus se preencher o resto que falta dentro do seu coração, vou dizer algo para você. Você não aguenta. Você não aguenta porque estamos vivendo em um mundo de invenção de valores. O que é verdade não é mais verdade. O que é certo não é mais certo. E o que é errado está sendo certo. Então estamos vendo aí uma geração sendo levada, uma geração sendo saqueada pelos medianitas da terra. Estamos vendo uma geração sofrendo. E nós, igreja, o que estamos fazendo para acabar com isso? Pô, pastores, abaixa um pouco a bola, pelo amor de Deus. Deixa esse lado de que você sabe demais para um pouquinho. Deixa o que você está falando, não é o que Deus, meus irmãos. Pare, se aquebranta. Não mate essas almas que resta que está. Pare de arrumar pretexto para dizer que qualidade só que tem que ter na igreja. Pare disso, essa conversa fiada, porque é uma geração que você sabe o que estamos fazendo, levando ela para o inferno. E sabe o que estamos fazendo? Negando Jesus para um prato de lentilha. Negamos Jesus para um prato de comida. Negamos Jesus pela cachaça. Negamos Jesus pela droga. Negamos Jesus de qualquer coisa. Está vendo uma geração que está cansada. Vai para a igreja, mas não está dentro da igreja. Está dentro do culto, mas não sente o culto. Porque quando ele vê do lado, ele vê aquele irmão que acusou. Quando ele vê do outro lado, ele vê aquele irmão que olha feio. Quando ele vê à frente, ele vê as acusações. E quando ele vê as costas, vê alguém apunilando. Aonde que nós vamos chegar? Que essa traição, que essa negação? Será que estamos preparando a igreja para o arrebatamento? Ou estamos preparando a igreja para o inferno? Eu não posso deixar de ser profeta, porque é assim que Deus me falou, e Deus disse que eu vou te usar aonde você estiver. E o que eu estou dizendo aqui é porque eu agradeço a Deus, porque Ele fez a minha vida. Estou doente, estou para passar por uma cirurgia, mas eu não nego o meu mestre. Eu passo com Ele, eu prego, mesmo estando fraco, eu prego. Porque é isso que me dá força. Então quando você nega Jesus, você voltou tudo para trás. Eu falo para você, aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, por quê? Porque o dono, que dá tudo por medida, Ele está na sua vida. E Ele quer mudar a sua história. Só basta você deixar as acusações para lá. E o versículo 72 está escrito: Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E não é diferente do dia de hoje. Estamos jurando em cima do altar, para
para negar Jesus. Estamos sendo um Pedro em cima do altar. Não batendo em Pedro, mas a história que eu estou dizendo aqui. Estamos virando uma geração de legalista. Eu nego a Deus no meu emprego, eu nego a Deus na rua, modo de dizer, meus irmãos, eu nego a Deus nas faculdades da vida, eu nego a Deus numa reunião, porque eu tenho vergonha de falar de Jesus, você tem vergonha de falar, por que fazemos isso? E como estamos num leito de morte, por que pedimos para Deus, me ajuda, Senhor? Não é? Relembra aí, viu? Relembra os seus conceitos. Relembra. E eu vou dizer algo para você nesta manhã. A educação de honrar uma pessoa, ela já vem de casa. Não precisa você. Não é a igreja que te faz você ser educado. Agora você negar Jesus, faltar com mal educação com ele, ficar usando o nome de Deus ele em vão, para atrair, para querer coisas deste mundo. Eu quero ver uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Meus irmãos, eu tenho um exemplo. Não é falando, não, eu tenho um exemplo de onde eu passo. Eu sou falado como um homem de Deus. Porque eu nunca vendi os meus princípios. Porque eu nunca concordei com coisas erradas. Mesmo sendo pessoas erradas. Eu nunca concordei com essa falta de amor que tem dentro das igrejas, de só que tem a oportunidade só aquele às vezes que sabe falar, ou só aquele que tem um pouco de dinheiro. O evangelho está sendo vendido, mas não estamos vendo, está até embaixo do nosso nariz, nós estamos vendo e não estamos fazendo nada. Isso aí é negar Jesus. Por que negar Jesus? Porque você não está fazendo nada. Porque quando veio uma falação no seu ouvido, uma conversa do inimigo, uma coisa, uma seta, você como homem de Deus não pode levar isso a fundo, a longe. Acaba com isso na hora. Mas às vezes você não quer acabar. Eu vou dizer aqui o verbo, porque você não quer perder a amizade, porque você não quer perder a mãe, o pai, o filho, porque você não quer perder. Meu irmão, o céu vai ser em unidade que vai subir. Ninguém vai conseguir levar o outro, não. Cada um tem que fazer a sua parte. E agora estamos jurando. É engraçado, jurar para fazer coisa errada. Jurar para fazer coisas erradas. E ainda muitos em cima do altar, com a Bíblia na mão. Estamos produzindo nos nossos altares até bonitos, instrumento bonito, paredes pintadas, muito lindo, tem todo tipo de instrumento. Não tem como o jovem dizer, eu não vou para a igreja, porque se ele não vai pela palavra, ele vai pelo instrumento, que é assim mesmo a nossa geração. Se ele não vai para uma coisa, ele vai porque tem entendimento que está dentro da igreja. Mas não está tendo mais essa desculpa. Não está tendo mais. Porque tem de tudo dentro da igreja, você não quer. E agora estamos adequando, não o jeito de Deus, o nosso jeito. Meus irmãos, eu já vi o céu descer. O céu descer numa cabana, num culto no lar. Eu já vi o céu descer no monte.
estamos produzindo muito e fazendo pouco. Eu posso negar hoje e fazer igual Pedro, arrependo amanhã. Você pode fazer tudo o que você quer, seu livre-arbítrio. Mas e a eternidade você quer perder? A eternidade com Cristo você quer perder mesmo? Pode não tiver nada dentro dos nossos cultos, não tiver instrumento, não tiver cadeiras bonitas, microfones lindos. Pode ser até na força do gogó, como é. Mas se tiver o Espírito de Deus, aí nós vamos ver os milagres acontecer de novo. Por causa dessa negação de Jesus, nós não temos mais nem capacidade, e vou abrir o verbo, de Deus expulsar dor de cabeça, que nos cultos era normal. A pessoa entrava com a dor e saía sem ela. A pessoa entrava no pecado e saía arrependido. Mas quem tem culpa disso? É nós que estamos em cima do altar. Quem tem culpa disso? É nós que pregamos o Evangelho. Não é os que estão lá embaixo sentados, não. Eles precisam ver um exemplo de nós. Porque senão, daqui a alguns anos, nós vamos ver uma geração cansada de ir para o culto, cansada de ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque não ensinaram eles. Porque a cidade de Naim, a cidade de Naum era a cidade que Jonas até pregou essa cidade, que lá em Naum está escrito sobre a cidade de Nínive. E essa cidade de Nínive, Jonas pregou a cidade. O problema é que Jonas pregou, mas não ensinou aquele povo, então eles voltou às velhas práticas. Homem com homem, mulher com mulher, animais, cidades terríveis, que levou a ira de Deus, verdadeira destruição da ira de Deus. E se não queremos a ira de Deus na nossa vida, temos que obedecer. O obedecer é melhor do que sacrificar. E para me terminar, eu vou ler o capítulo 73. O versículo 73 do capítulo 26. E daí, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu é deles, pois tua fala te denuncia. Vou dizer algo para você, para me encerrar. Quando você, escute isso, quando você vem para a igreja, aceita Jesus, não adianta você querer voltar para o mundo. Por quê? Porque o próprio mundo te denuncia. Pega isso. O próprio mundo te denuncia. Ele não serve para ir agora para esse mundo. Por isso que você saiu da igreja e foi para Umbanda, e chegou lá, o Espírito que te reconhecia como cavalo não te reconheceu mais, por causa da luz que brilha em você. Você também que saiu foi para o mundo e foi para outro tipo de igreja. Lá não consegue te reconhecer, você não consegue ficar lá, porque você é de uma igreja de fogo, de poder. Então, geralmente, se você vai para outras igrejas, você começa a falar mal dela. Aí dela começa uma desculpa para você sair.
Você falou da outra, mas essa que você entrou foi pior. E aí? A igreja certa, ela está no céu. Esta é a igreja certa para os crentes que adoram em espírito e em verdade. Então, meu irmão, tudo vai te denunciar. O que você faz da sua vida depende. Se for segredos, não mostre para as pessoas esse seu sonho, porque se ele não dá certo, você sabe quem você vai culpar? Pelo incrível que pareça, Deus. Deus não gosta mais de mim, então você vai negar ele, vai falar: eu vou parar, eu não quero saber desse negócio de crente mais não, eu não quero saber desse negócio de ir para a igreja, porque ir para a igreja tem que dar dinheiro para o pastor. Vá para a igreja, sem dar dinheiro lá, fique lá mesmo. Mas essa ordenança, ela não é do pastor. Essa ordenança é de Deus. Essa ordenança é de Deus. Aí você imagina que você está dentro da igreja, você está fora dos pecados, você está certo com Deus, mas tem alguma coisa que está talvez não posso afirmar, tirar sua salvação por roubar a Deus, por não querer dar os seus dízimos, suas ofertas. Então por isso que a gente tem que ser em Cristo. A nossa confiança tem que ser em Deus. Há uma esperança, mesmo uma árvore cortada, há esperança. E antes que o galo, e na mesa, Deus falou, Jesus falou a Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 2 vezes. Foi avisado. Você está sendo avisado, está sendo pregado, mas talvez você não quer. Negar Jesus é não reconhecer tudo que Ele faz e achar que é vergonha. Risada, quem tem boca vai dar mesmo, meu irmão. Fala mal, quem tem boca vai falar mesmo. Caluniar, quem tem boca vai caluniar mesmo. Falar mentira, quem tem boca vai falar mesmo. A igreja que podia ser um povo honesto, está sendo um povo desonesto. Agora, negou. Agora não adianta mais, tem que se aquebrantar, tem que se arrepender. Para alcançar misericórdia e salvação, tem que fazer isso. Vou dizer algo para vocês nesta manhã. Cuidado com os pensamentos da sua mente. Cuidado com essas desculpas da sua mente. Porque aquele fez assim, aquele fez assado, aquele outro fez, e eu não vou por causa disso. Deixa Deus fazer a obra na vida dessas pessoas. Essas pessoas ainda vai te reconhecer. Vai te reconhecer como homem de Deus, como mulher de Deus, na face dessa terra. Mas tem que continuar, Pedro.
porque tu és Pedro, e sobre pedra, sobre esta pedra que é você, eu colocarei a minha igreja, rochoso, esse homem valente que você é, pedra, esmiuça. Então, eu colocarei você, Pedro, sobre você, Pedro, sobre esse durão que é você, eu colocarei o dom para pregar sobre a minha igreja. Versículo 75 diz, para terminar e orar: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galho cante 3 vezes, você me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Fechei minha Bíblia. Porque se for pregar, meus irmãos, tem que pregar com a Bíblia. Então agora, olha que sofrimento que aconteceu pelo negar Jesus. Aí você foi, negou ele, e agora se arrependeu sim, amarguradamente. Mas agora, o que acontece? Agora você já passou por mentiroso, porque você mentiu no serviço que não era, depois de vir dentro da igreja que você era cristão. Lá na sua universidade também falaram para você falar de Jesus, você dizia que não sabia falar. Não precisa fazer bagunça, baderna na onde você está, nem no meio da rua, igual alguns que tem por aí. Fazer escárnio, fazer, entendeu? Deus, o Espírito é sujeito ao profeta, o Espírito do homem. Não, fale mesmo de Jesus, mesmo baixo mesmo nós ali no seu almoço, no serviço. Então aí agora veio os arrependimentos. Só que agora você poderia ser na sua igreja agora o quê? Um obreiro, ou uma obreira, um diácono, uma diaconisa, um pastor, uma missionária. É isso. O chamado ia te levar a isso. Aí depois que você fez tudo isso, se aqui na terra você negar a Ele, a palavra dele disse também que lá no céu Ele também vai te negar. Ele vai te negar.